O tabuleiro Ouija foi criado para ser usado como método de necromancia ou comunicação com espíritos. Reza a lenda que o nome Ouija foi escolhido pelos próprios espíritos. Será, gente, que é verdade? Não sei. Vamos conhecer mais sobre o assunto. O princípio em que se baseia o Ouija ficou conhecido depois de 1848, ano em que duas irmãs norte-americanas, Kate e Margaret Fox, contactaram o fantasma de um vendedor que havia morrido anos antes. Gente, tudo começou em 1847. A família Fox mudou-se para um casebre em Riceville, vilarejo no interior do estado de Nova York. Em poucos dias, eles começaram a ouvir barulhos de arranhões nas paredes e no assoalho, e depois de passos e móveis sendo arrastados. Com medo, as irmãs Kate e Maggie passaram a dormir com os pais. As meninas, por fim, resolveram se comunicar com a assombração. Kate a desafiou, pedindo que repetisse o número de palmas que batia. Para surpresa de todos, ouviu-se o mesmo total de pancadas. A mãe delas, Margaret, passou a fazer todo tipo de perguntas. Propôs que a entidade desse uma pancada quando quisesse responder não e duas quando fosse sim. Combinando as pancadas com o alfabeto, Margaret e as filhas resolveram o mistério. Tratava-se do espírito de Charles B. Rosman, um vendedor ambulante que havia sido morto com uma facada no pescoço em um dos quartos. A história se alastrou pelo vilarejo e moradores descobriram restos de carvão, cal, cabelos e fragmentos de ossos enterrados na adega. As irmãs foram afastadas da casa, porque se suspeitava que o fenômeno estivesse ligado à presença delas. Kate foi morar com a irmã, Leah, e Maggie com o irmão David. As pancadas as acompanharam. O corpo de Charles só foi encontrado 56 anos depois, em 1904, numa parede falsa, quando crianças foram brincar na casa mal-assombrada. Isso desencadeou uma febre espiritualista que se espalhou pelos Estados Unidos e Europa. O movimento espiritualismo, como ficou conhecido, defendia a ideia de que pessoas vivas poderiam se comunicar com espíritos de pessoas falecidas, que poderiam ter algum assunto por resolver no plano terreno. Com a Guerra Civil Americana, muitas famílias ficaram sem saber dos seus entes queridos que foram enviados para os campos de batalha, nem se estavam vivos ou mortos. Por causa dessa constante preocupação, as consultas mediúnicas se popularizaram. Inicialmente, a comunicação com os espíritos era feita verbalmente. Alguém dizia as letras do alfabeto em voz alta até que houvesse alguma manifestação espiritual que indicasse a letra escolhida, e assim sucessivamente, até formar palavras e frases. Esse método não era nada prático, devia ser muito demorado. Alguns indícios apontam que o espiritualista M. Pranchet, por volta de 1853, teria inventado o indicador de madeira. O modelo atual foi patenteado pela companhia Norbert Kennard em 1891. Helen Peters, cunhada de um dos fundadores da empresa, perguntou ao próprio tabuleiro qual deveria ser seu nome e recebeu a misteriosa resposta: Ouija. Em 1882, William Ford passou a ser o novo supervisor da empresa e fez uma fortuna com a invenção, abrindo várias novas fábricas. Em 1966, a empresa de jogos infantis Parker Brothers comprou os direitos de comercialização do Ouija e passou a vendê-lo como um brinquedo para entretenimento e não mais como um oráculo com poderes sobrenaturais. Uma explicação científica sugere que o que pensamos ser uma comunicação com os mortos é, na verdade, uma ação neurológica chamada efeito ideomotor. Esse efeito acontece quando o corpo se movimenta involuntariamente e de forma inconsciente por causa de uma sugestão mental. No entanto, espiritualistas de todo o mundo afirmam que a comunicação com os mortos através do Ouija é real e muito perigosa, pois, segundo eles, espíritos atormentados e zombeteiros podem responder ao chamado dos vivos e inclusive interpretar como um convite para adentrar em suas casas e vidas, causando assim muitos desconfortos, perturbações, doenças e até a morte. Ainda segundo os espíritas, os espíritos esclarecidos ou de luz, como queira chamar, não respondem pelo Ouija, por entender se tratar de frivolidades que não trarão nenhum acréscimo ou benefício à humanidade. Vocês conhecem o caso Roland Dowell, o menino de 13 anos que passou por mais de 30 sessões de exorcismo? Ele vivia em Maryland, nos Estados Unidos. Era o filho único de uma tradicional família da igreja cristã luterana.
Na infância, foi privado de toda e qualquer diversão pela Segunda Guerra Mundial e cresceu apegado ao seu tio. Alguns dizem que era um tio, em outras fontes dizem que era uma tia. Considerando-se que era um tio, vamos seguir com os fatos. Sem ter muito o que fazer em casa, o menino demonstrou bastante interesse pelas práticas religiosas do tio, que era espírita. Ele então foi apresentado ao tabuleiro Ouija e não largou mais. Passou a usar ainda mais o Ouija quando o tio morreu, em 1949. Do dia do enterro em diante, Roland passava horas tentando conversar com o tio e aparentemente abriu uma porta que nunca mais poderia ser fechada. Logo depois da morte do tio, os pais de Roland começaram a notar barulhos estranhos na casa. Viam móveis se movendo por conta própria e objetos voando pelos cômodos. Sempre que o menino estava perto, coisas estranhas aconteciam. Desesperados, os adultos procuraram por Luther Miley Schultz, um pastor luterano. Em 17 de fevereiro de 1949, o religioso levou Roland para sua casa, a fim de observar o garoto durante a noite. Os acontecimentos sobrenaturais foram tantos que ele aconselhou a família a procurar um padre católico. Roland, então, passou por médicos, psicólogos e padres, mas poucos sabiam o que ele tinha. Até que Edward Rias, um padre católico, decidiu conduzir um exorcismo no Hospital Universitário Georgetown, uma instituição jesuíta. O menino foi submetido ao exorcismo e durante a sessão arrancou uma mola do colchão onde estava deitado e cortou o braço de Edward. O ritual teve de ser interrompido e Roland voltou para casa. Os episódios sobrenaturais, entretanto, continuaram acontecendo e a família decidiu viajar para St. Louis. Lá, estudiosos da universidade local estudaram e analisaram o caso de Roland e testemunharam o garoto falando com uma voz gutural, enquanto demonstrava aversão por qualquer objeto sagrado. O padre William S. Borden, então, recebeu permissão do arcebispo para realizar outro exorcismo. O religioso ainda contou com a ajuda dos jesuítas, Walter Halloran e William Van Roel. Durante o ritual, palavras consideradas maléficas apareceram cravadas na pele de Roland, e de repente o menino estava carimbado com dizeres como inferno e diabo. Segundo os padres, o jovem também gritava como um carneiro sendo abatido. Os gritos eram horríveis e só falava em latim. Lembrando que a formação dele era luterana, então ele nunca estudara latim. Em determinado momento, o colchão de Roland começou a tremer e os padres perceberam que os trabalhos deveriam ser mais extensos do que pensavam. Todos então passaram por 30 sessões de exorcismos. No meio do caminho, o jovem possuído quebrou o nariz de Borden sem nem ao menos o tocar. O menino gritava e fazia muitos gestos obscenos. A coisa só piorava. Até que, em um determinado momento, o padre ouviu uma voz de homem atrás dele ordenar ao espírito imundo que deixasse o corpo do menino. Ao virar-se, viu que a voz vinha de um facho de luz muito forte. Era um anjo. O demônio ainda resistiu por um breve período, mas acabou libertando o menino, e quando isso aconteceu, ouviu-se um estrondo tremendo. Precisou de uma intervenção divina para salvar a vida de Roland. Em 18 de abril de 1949, o último dia de sessões sobrenaturais, Roland acordou tranquilo, gentil e aparentemente não se lembrava de nada. A família, que fora atormentada por tanto tempo, voltou aliviada para casa. Segundo Walter Halloran, apesar do terror anterior, Roland cresceu e teve uma vida bastante comum. Em 20 de agosto, o The Washington Post publicou um enorme relato do caso, citando agora os nomes dos padres envolvidos no exorcismo. Segundo eles, durante o ritual, o menino gritava como um carneiro sendo abatido e só falava em latim. Foi esse artigo que inspirou o escritor William Peter Blythe a escrever o romance O Exorcista, que deu base para o filme. Você já conhecia essa história? Bizarro, né? Pelo sim e pelo não, eu nunca brinquei com o Ouija e aconselho que ninguém brinque com o sobrenatural. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.